Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto. Estamos aí na primeira semana do mês vocacional, 18ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguisse à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando Jesus sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vemos aí a barca de Jesus nesse momento, nessa passagem, né, que Jesus acalma o mar. O mar, a gente lembra que ele representava a morada do mal, né? Então ele acalma, né? Ele anda sobre o mar, esse poder sobre todo o mal. E a outra coisa importante, depois do milagre, depois que todos comeram e saciaram-se, ele mandou que os discípulos entrassem na barca. A barca também representa a igreja, né? E o povo de Deus, e seguisse à sua frente para o outro lado do mar. Seguir para o outro lado do mar significa também missão de ir além, né? De ir para o outro lado, né? E depois a noite chega, as dificuldades. Então, como a gente disse, né, que tanto o barco pode representar a igreja, como pode representar todo o povo de Deus, a humanidade que passa por momentos difíceis, passa por momentos tenebrosos, como o mar agitado, né, pelas ondas, o vento contrário. Então, quantas e quantas vezes na nossa vida também nós passamos por momentos difíceis, por momentos de contrariedade, por momentos de sofrimento, de luto, de lágrimas, né? Então, aí Jesus, ele vem ao nosso encontro, né? Pedro, ele quando viu, eles até pensavam que era um fantasma, e todos os outros pensavam que era um fantasma, porque não conseguiram enxergar com os olhos da fé. E Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." O medo já mostra uma dificuldade na fé, uma fé que está fraquejando. Então não precisamos ter medo, não precisamos temer. Coragem, temos que ser corajosos. E Pedro, com dúvida no coração: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Ele sai da barca de Jesus e vai. É interessante porque ele sai, ele vai em direção a Jesus, mas fora da barca, né, ele não sente força e ele começa a afundar, porque também a gente pode entender que a barca, como a igreja, ela vai fortalecê-lo.
ele sai da barca sozinho, querendo viver algo, uma fé, só ele e Deus, né? A gente precisa sempre entender a fé numa perspectiva comunitária também, a vivência de comunidade, né? Então aí quando ele chega sozinho ali e ele acredita? Não, ele não acredita, ele tem medo. Então por isso ele começa a afundar, né? E quando a gente tem medo, quando a nossa fé fraqueja, nós também, diante de Jesus, nós, em vez de olhar para Ele, em vez de acreditar na Sua presença, não, nós muitas vezes fraquejamos na fé. E aí a gente afunda mesmo. Mas Jesus estende a mão e pega na sua mão, né? E diante de tudo isso, né? Quando ele grita, né? Salva-me, Jesus estende a mão. Estender a mão, a gente sempre tem que estender a mão àquele que está precisando. E Jesus ainda chama a atenção: homem fraco na fé, por que duvidaste? Então a gente imagina, nossa, os discípulos que estiveram com Jesus, mesmo assim têm as suas fragilidades na fé. Então nós também somos assim. Que a gente alimente a nossa fé diante da calmaria que Jesus promove. Eles falam assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles se prostraram-se diante dele. Então aí realmente ele consegue acalmar a tempestade, acalmar o mar, né? Então ele pode acalmar o nosso coração, as nossas angústias, as nossas dores. Então Jesus tem esse poder, né, de acalmar, de curar. Quando ele chegou, desembarcou em Genezaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, levaram doentes e ele os curava de todos os males, principalmente os males espirituais. É preciso que a gente tenha essa fé, que mesmo diante das dificuldades do mar bravio, nós caminhamos e continuamos caminhando na barca de Jesus, que é a humanidade, que é a igreja, em que a gente possa continuar caminhando e construindo um reino de justiça, de paz e de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.